minutos, em meio às tratativas da LDO, o governo federal tem duas principais opções para recompor o orçamento. Quem está por dentro nesse detalhe aí, quem está acompanhando tudo é a Vitória Bel, que vai contar agora para a gente quais são essas opções, né, Vitória? Porque parece que o prazo está acabando e será que eles vão fazer igual ao ano passado? Pois é, tudo que o governo não quer deixar mais uma vez o orçamento para 2026, quer aprovar o orçamento até o final do ano, mas para isso, como você disse, é necessário aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias com um orçamento que seja factível e também com uma meta fiscal factível. Pois bem, entre as duas opções que o governo vem trabalhando, são dois caminhos que o governo vem trabalhando para recompor o orçamento. O primeiro deles, já foi citado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seria um projeto de lei que resgataria partes daquela medida provisória que taxava aplicações financeiras e trazia ali também cortes de despesas da União. Essa medida provisória, a gente lembra que ela poderia levar além de uma arrecadação de 20 bilhões de reais para o governo em 2026, levaria também a uma economia de cerca de 10 bilhões de reais. Então, essa medida provisória que acabou sendo rejeitada pela Câmara dos Deputados na semana passada é que abriu um rombo no orçamento e agora o governo corre para tentar tampar esse buraco. Esse primeiro caminho, então, do projeto de lei que recuperaria trechos dessa medida provisória é um dos principais cogitados pelo governo e foi cogitado pelo ministro Fernando Haddad. Eles devem reaproveitar, muito provavelmente, algum projeto do mesmo tema que esteja já tramitando na Câmara dos Deputados para ter uma aprovação mais rápida. E quais são esses trechos que eles querem reaproveitar e colocar dentro de um projeto de lei? Por exemplo, um trecho que coloca o pagamento do PED-MEI, aquele benefício para os estudantes de ensino médio, dentro do piso constitucional de educação. Piso constitucional de educação é aquela margem que o governo precisa gastar obrigatoriamente com educação dentro do orçamento. O PED-MEI, estando dentro desse piso, portanto, vira uma despesa obrigatória. E então, não vira uma despesa discricionária que o governo pode aumentar sem estar dentro do arcabouço fiscal. Outro ponto também que deve ser resgatado dessa medida provisória e que prevê um corte de despesas é a redução no prazo que é concedido o auxílio-doença auxílio-doença do INSS, para aqueles que conseguem esse benefício apenas com a apresentação de documentos. Hoje eles chamam isso de ateste médio. Então, alguns auxílios são concedidos sem precisar passar por perícia médica, apenas com a apresentação de documentos. Só que esse prazo era muito grande, de acordo com o governo. Estava em um prazo de 180 dias. A medida provisória diminuía esse prazo de pagamento para 60 dias, portanto, a pessoa receberia um valor menor de auxílio-doença. Esses dois pontos aí, portanto, devem estar nesse projeto que recupera trechos da medida provisória. O outro caminho que o governo considera, o segundo caminho, é o projeto de lei que corta incentivos tributários de empresas. Vamos lembrar que diversas empresas em todo o país recebem reduções de impostos do governo como forma de incentivo, tanto para suas próprias atividades, como incentivos para políticas públicas. O governo, nesse projeto que já foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, ele prevê um corte linear nesses incentivos tributários, portanto, um corte de 10% para todas as empresas em incentivos de impostos como PIS, COFINS, CSLL. Então, esses incentivos todos seriam cortados e as empresas voltariam a pagar um valor maior. Qual é a questão? Esse projeto é muito parecido com outro que já está avançado aqui na Câmara dos Deputados, que é um projeto que prevê a mesma coisa, corte e regramento para incentivos tributários. Esse projeto era de autoria do senador Esperidião Amin, já foi aprovado no Senado Federal, está aqui na Câmara dos Deputados e está em regime de urgência. Então, ele está super avançado. O governo quer, então, juntar esse projeto do José Guimarães com esse projeto do Esperidião Amin para ter uma tramitação mais acelerada. Esse projeto está sob relatoria do Aguinaldo Ribeiro, do PP. Vamos lembrar que
que Aguinaldo Ribeiro foi o relator da reforma tributária, da PEC que criou a reforma tributária. Então, muito conhecido Aguinaldo Ribeiro por trabalhar com temas econômicos e tributários aqui na Câmara dos Deputados. A questão é que Aguinaldo Ribeiro defende, diferentemente do governo, que esse corte não seja linear, que esse corte aconteça por setores diferentes da economia. Então, analisar setor por setor, o que poderia, claro, abrir brecha para que diversos lobbies acontecessem aqui na Câmara dos Deputados e o debate fosse maior. Márcia e Bruno. O cobertor muito curto, estica de um lado, falta do outro. Vitória Bel nos ajudando a entender essa ginástica do governo dentro do Congresso para recompor esse orçamento. Vitória, até já, a gente volta a conversar.